Olá a todos! Hoje vamos mergulhar nas regras que comandam o nosso mundo económico. E vamos fazer isso através da mente do homem que, basicamente, a escreveu pela primeira vez, Adam Smith. Vamos perceber como é que as ideias dele, com séculos de existência, ainda hoje explicam como o dinheiro se mexe à nossa volta. Já alguma vez pararam para pensar nisto? A sério, por que é que damos uma pequena fortuna por certas coisas, enquanto outras são praticamente grátis? A resposta a esta pergunta começa, imaginem só, com um pensador escocês que viveu há quase 300 anos. Muito bem, então quem era este Adam Smith? Ele não era só uma figura poeirenta dos livros de história, pelo contrário, era um tipo super curioso que queria mesmo entender como é que o mundo do trabalho e do dinheiro funcionava. É imaginá-lo a andar pelos mercados, a espreitar para dentro das fábricas, sempre a fazer as perguntas que mais ninguém se lembrava de fazer. E a vida dele foi dedicada a isto, ao estudo. Pensem só, ele era tão brilhante que entrou na universidade com apenas 14 anos. E, décadas mais tarde, em 1776, publicou a sua grande obra-prima, um livro que mudou para sempre a nossa forma de ver a economia. E atenção, este não foi um livro escrito de um dia para o outro. Smith passou uma década inteira a pesquisar e a escrever a riqueza das nações. Naquela época, a economia nem sequer era vista como uma ciência. Foi este livro que a transformou numa área de estudo séria e que continua a ser, ainda hoje, a base de quase tudo o que sabemos. A primeira grande ideia de Smith, e uma das mais importantes do livro, veio de algo que ele observou no mundo do trabalho. Ele perguntou-se: qual é a maneira mais eficaz de se produzir coisas? E a resposta que ele encontrou foi, na altura, absolutamente revolucionária. O conceito é a divisão do trabalho. Parece complicado, mas é super simples. Em vez de uma pessoa fazer um produto do início ao fim, o processo é dividido em pequenas etapas. Cada pessoa fica responsável por uma única etapa e, ao repeti-la constantemente, torna-se um verdadeiro especialista. É exatamente o que acontece numa linha de montagem de carros ou até na cozinha de um restaurante de fast food. E o exemplo que ele usou para provar isto é incrível. Era sobre uma fábrica de alfinetes. Ele calculou que um único trabalhador, a fazer tudo sozinho, conseguiria, com sorte, fazer 20 alfinetes num dia. Mas se 10 trabalhadores dividissem as tarefas entre si, bem, juntos conseguiam produzir 48 mil alfinetes. A diferença na produtividade é absurda. É por isso que hoje temos acesso a tantos produtos. Ok, a divisão do trabalho explica como é que produzimos muitas coisas e rápido. Mas quem é que decide o que se vai produzir e quanto? Para Adam Smith, a resposta estava na sua ideia mais famosa de todas e talvez a mais misteriosa: a mão é invisível. Uma força que, segundo ele, organizava a economia como que por magia. Então, o que é esta tal mão? Basicamente, Smith dizia que quando cada um de nós tenta fazer o melhor para si mesmo, ou seja, ganhar a vida, ter lucro, acaba, sem querer, a ajudar toda a gente. É um paradoxo, não é? Vamos a um exemplo prático. O padeiro não se levanta às 4 da manhã por ser uma pessoa especialmente boa ou porque está muito preocupado com o nosso pequeno almoço. Não. Ele faz pão para vender e para ganhar o seu sustento. A principal motivação dele é o seu próprio interesse. E aqui é que a magia acontece. Ao procurar o seu próprio lucro, o padeiro acaba por satisfazer uma necessidade de toda a comunidade: ter pão fresco. É como se uma força invisível guiasse as ações egoístas de cada um para um resultado que é bom para todos. Esta é a mão invisível em ação. Esta ideia da mão invisível é a base de uma filosofia económica com um nome francês, laissez-faire. Significa, literalmente, deixar fazer. A ideia é que a economia funciona melhor quando o governo se mete o menos possível, deixando o mercado encontrar o seu próprio equilíbrio. Certo, mas como é que essa mão sabe exatamente o que as pessoas querem ou quanto devem pagar pelas coisas? Através de um mecanismo que todos nós conhecemos, mesmo sem darmos por isso, a famosa lei da oferta e da procura. É bastante intuitivo. Se muita gente quer uma coisa, mas essa coisa é rara, imaginem umas sapatilhas de edição limitada ou bilhetes para a final de um campeonato, o que é que acontece ao preço? Dispara, claro. A procura é alta, a oferta é baixa, o preço sobe. E claro, o contrário também é verdade. Se há um produto em todo o lado, mas quase ninguém o quer, o preço tem de baixar para tentar convencer alguém a comprar. É o que acontece nos saldos. Procura baixa, oferta alta, o preço desce. É este jogo constante que define o valor de quase tudo. Se a economia se consegue organizar sozinha, isso quer dizer que o governo não serve para nada. Não de todo. Para Adam Smith, o governo não devia ser um jogador, devia ser o árbitro. Ele defendia que o governo tinha três papéis fundamentais. Primeiro, proteger o país de inimigos. Segundo, garantir um sistema de justiça que funcionasse para todos e protegesse a propriedade.
E terceiro, construir coisas que todos usam, mas que não dão lucro a uma empresa privada, como estradas, pontes ou escolas. Fora isso, a regra era deixar fazer. Tudo isto foi pensado há mais de 200 anos. Então por que é que ainda estamos aqui a falar de Adam Smith? A resposta é simples. Porque as ideias dele não ficaram presas nos livros. Elas ajudaram a construir o mundo económico em que vivemos hoje. A ideia de que os países deviam negociar livremente uns com os outros, cada um a focar-se naquilo que faz melhor, é puro Adam Smith. É por isso que Portugal exporta cortiça e azeite para o mundo inteiro e, em troca, importa tecnologia feita na Ásia. Esta é a base da globalização. Esta frase dele resume tudo na perfeição. A economia não funciona com base na bondade ou em favores. Funciona porque cada um age no seu próprio interesse e, ao fazê-lo, o sistema acaba por funcionar para todos. Por ter sido o primeiro a juntar todas estas peças, a organizar estas ideias num sistema lógico, a definir conceitos como produtividade, mercado e capital. Por tudo isto, Adam Smith recebeu um título mais do que merecido, o de pai da economia moderna. E para terminar, deixo uma pergunta no ar. Será que esta mão invisível, que foi pensada para um mundo de padeiros e fábricas de alfinetes, ainda funciona hoje, na nossa economia digital, dominada por gigantes da tecnologia e pela inteligência artificial? Bem, essa é uma das grandes discussões do nosso tempo. Fica para pensarmos.